Oi, sou Paulo Marchetti e esse é o meu primeiro vídeo aqui pro YouTube. Não sei se eu vou conseguir fazê-lo, mas me empolguei porque dias atrás eu fiz uma live com o meu novo amigo Vitor Hugo, que me convidou para falar sobre a MTV. A MTV agora em 2020 completa 30 anos e tem uma porção de gente fazendo lives com VJs, com outras personalidades. E, e aí o Vitor Hugo teve a ideia de falar com alguém dos bastidores e me convidou. E a gente. E eu lembrei lá, relembrei de algumas velhas histórias da época que eu trabalhei, de 93 a 2000. Eu entrei na MTV em setembro de 93 para ser assistente de produção da Casa da Praia, que foi o primeiro projeto especial da MTV. Até então ela é toda feita dentro do prédio, nos estúdios. Nunca havia tido um especial fora. E então resolveram o André Weissman, a Kali e outras cabeças daquela época resolveram fazer um projeto especial por várias coisas, principalmente pelo marketing e para chamar artista, para mostrar aos artistas e as gravadoras que a MTV existia, que ela estava ali para ajudar. Que é engraçado, até então ninguém dava bola para a MTV, nem o público em casa de assistir a emissora, e nem as gravadoras e nem os artistas. Tanto que tem alguns clipes do começo da história da MTV Brasil que eles eram feitos pela MTV, porque ninguém não tinha produtora independente, era uma ou outra produtora. Essas produtoras geralmente faziam só é, propaganda comercial, filme publicitário, e ninguém fazia clipe. Clipe eram os musicais do Fantástico. Quem fazia clipe era o Boninho e a equipe dele pro Fantástico. E aqueles eram os clipes. A TV Manchete também chegou a trabalhar um pouco com produção de material próprio, de videoclipe e especiais. Mas quando a MTV entrou em 1990, até praticamente 95, ela era uma emissora underground para todo mundo. E acho que até o Paralamas chegou a ter um clipe produzido pela MTV. Não sei nem se foi o Cagaço, mas tem um clipe do Paralamas que foi feito pela MTV, mas não era jabazeira, não era nada disso, era a postura da própria emissora, de falar, olha, a gente está aqui, vem, ó, vamos fazer um clipe e vamos passar na- durante a programação, tudo. E isso é engraçado, porque de fato ninguém dava bola pra MTV. Então a Casa da Praia, quando eu entrei pra fazer a Casa da Praia, que as gravações foram de dezembro de 93 até fevereiro de 94. Foram 3 meses. A casa ficava em Camburi. Quem me chamou foi um amigo que eu já conhecia fora da MTV. Ele veio da escola da TV Mix, que era um programa da TV Gazeta, onde surgiu Astrid, onde surgiu Serginho Groisman e toda uma geração aí de produtores e diretores. E esse meu amigo estava lá, que é o Renato Lima, o Nego Lima. E ele saiu, assim como tantos outros, saiu da TV Mix, que a TV Mix foi uma espécie de. Como que eu posso falar? Foi o início da MTV. Muita gente que estava na TV Mix foi pra MTV, ajudou a construir a MTV, a produtora Olhar Eletrônico, Tadeu Jungle, tinha uma galera aí toda envolvida nesse começo da MTV. E eu entrei nesse período ainda que existiam umas pessoas dessa primeira geração, mas já tinham chegado outras pessoas. Então a gente ficou em Camburi dezembro de 93, janeiro de 94 e fevereiro de 94. A gente ia e voltava de ônibus toda semana. O ônibus saía
da MTV ali na Avenida Alfonso Bovera, no bairro de Sumaré, aqui em São Paulo. Saía de lá com todo mundo, equipe técnica, DJs, equipe de produção, todo mundo, e íamos para casa. A casa ficava na beira da praia mesmo, a areia da praia inclusive invadia a parte de trás da casa. A casa, a princípio, se eu não me engano, o Gastão dormia lá, mas depois parou, e todo mundo dormia nas pousadas que ficavam coladas ao lado da casa, porque o dia começava cedo. O dia terminava cedo, mas o dia começava cedo. Eu era um dos primeiros a acordar, porque eu comprava jornal, essas coisas. Então o Nego Lima, ele foi responsável por produzir a Casa da Praia e sabia que eu estava a fim de trabalhar na MTV, e ele me chamou para esse trabalho freela, que ia durar só esse período mesmo, de quando eu entrei, final de setembro. Então a ideia era ficar lá outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Era um trabalho de 5 meses. Eu também estava vindo da publicidade, na época eu trabalhava na Cinema Centro, e aí eu saí da Cinema Centro, até porque final de ano, mercado publicitário também, os filmes publicitários também dão uma pausa, e só retomam a produção em fevereiro, março. Então é um período calmo. Então eu fui, me chamou, falei, pô, não vou perder essa chance. E fui. Eu não lembro direito se a gente ficava lá de quarta a domingo ou de quinta a domingo. Mas a gente chegava na casa, cada um ia para suas pousadas. Eu ficava com uma parte da equipe em uma casa alugada, que era na frente da casa da praia, para facilitar o nosso trabalho. Nessa casa, o nosso almoço era ali, porque toda a equipe almoçava, tinha o Lepou, que era o cozinheiro. Nunca comi tão bem na minha vida, juro, nunca comi tão bem na minha vida até hoje. Ele sempre fazia carne branca, carne vermelha, sempre tinha muita salada, tinha comida. Era um, era um, era um self-service, era um self-service particular nosso e muito bem feito. Então a gente comia na casa, almoço e jantar era feito lá, nessa casa, e ela tinha acho que 2 ou 3 quartos, então ficávamos ali de acho que umas 5 pessoas. Outra parte da galera ficava numa pousada também perto da casa, e alguns DJs ficavam em outra pousada, que aí tinha que a van ir pegar e sempre ter essa função da van. Apesar de em Camburi, quem conhece sabe que é pequena a praia lá, tem Camburizinho, mas tinha van para ajudar. Então eu acordava cedo, comprava o jornal, já abria a casa, via se os merchandising estavam todos prontos ali, se tinham os produtos, porque acho que tinha Hellmann's, tinha Ruffles. Inclusive depois da casa da praia eu fiquei anos sem comer Ruffles. A gente tinha uma geladeira da Kibon também para nós. E eu ficava com a chave, eu que trancava, porque tinha que trancar à noite, né? Eu que trancava e eu que abria. E a gente tinha sorvete a dar com pau. E assim, acabava o sorvete, era só eu ligar pro distribuidor da Kibon, do litoral norte de São Paulo, e o caminhão parava lá e abastecia a geladeira com os produtos que a Kibon queria promover. Inclusive uma vez o Márcio Garcia, que nessa época fazia o Sport MTV, o Márcio Garcia foi lá, ele foi umas 2, 3 vezes na casa da praia. Acho que dessas 3 vezes, uma para gravar e as outras 2 só de visita e tal. Uma das vezes ele simplesmente pegou uma caixa de Chicabon, meteu embaixo do braço e falou tchau. E eu fui atrás dele. Falei, não, cara, não pode, bicho, é uma caixa toda. Você quer levar 5 picolés? Leva aí, 4. Numa boa, pode levar alguns. Agora, a caixa não. Ele me driblou, entrou no carro e ó, tchau, foi embora com uma caixa de Chicabon inteira, fechada. E então eu já acordava, abria a casa, fazia as funções da casa. A gente tinha um Nintendo lá,
eu não lembro, 93, eu não manjo muito de videogame, mas acho que era um Nintendo 64, então a gente também podia jogar, porque ele fazia parte, a casa inteira era um cenário. A sala de estar, a sala onde tinha mesa de jantar e de refeição, que a gente não usava para isso, a cozinha e a parte traseira da casa, tudo, os dois quartos, tudo era cenário, tudo. É, então, durante esse tempo, essa semana que a gente ficava lá, a minha função era essa: acordava, via se estava tudo bem, preparava a casa para o dia, comprava os jornais pro pessoal ler, principalmente VJs. A Astrid gostava muito de folhear Estadão e a Folha, que eram os jornais mais fáceis de comprar na banquinha que tinha em Camburi. E então o dia começava e tinha uma escala de gravações que começava, sei lá, 9 da manhã. E tinha o Gastotal, tinha o Pix. O Gastotal era o Gastão, tinha o Pix, que era o programa que passava à tarde, a Cuca que apresentava. Tinha o Disque, que era com a Astrid. Esses eram os três DJs que tinham na casa. Depois o Cazé e a Adriana Lessa entraram na MTV e fizeram alguns programas ali, mas poucos, porque eles estavam entrando. Eles chegaram na MTV para grade de 94, mas participaram um pouco da Casa da Praia. Mas o que eu me lembro basicamente era isso: era o Gastão, a Cuca e a Astrid. E nesses programas vinham os convidados, então uma van trazia os artistas de São Paulo para Camburi e eles passavam um dia na casa. Os artistas geralmente saíam de São Paulo às 8, 9 da manhã, chegavam em Camburi, que mais ou menos naquela época, não sei, hoje faz tempo que eu não vou pro litoral norte, mas de ônibus, assim, eram mais ou menos umas 3 horas da porta da MTV até chegar em Camburi, eram umas 3 horas de viagem. Acredito que também com a van dos artistas um pouco menos, mas é mais ou menos isso, 2 horas e meia e tal. Então eles chegavam ainda de manhã, final da manhã, na casa, e ficavam na casa da praia até. Eles iam embora às 6, por aí. Então eles passavam o dia lá com a gente e gravavam um ou dois programas, dependendo, enfim, do combinado. Gravavam Gastotal, ou Disque, ou Pix. E tinham outros programas também que eles gravavam, que eu não lembro o nome, que era um programa que o artista chamava clipe. Tinham dois tipos de programa que o artista chamava clipe. Um que ele chamava os próprios clipes, que não eram muitos, mas eles comentavam ali as músicas e os clipes e chamavam. E um que os artistas chamavam clipes que eles gostavam, artistas que eles gostavam. É, então esses eram os programas que eram gravados na Casa da Praia. E pô, foi de tudo lá, foi Sepultura, foi Titãs, eu nem sei dizer, foi o Capital Inicial com o Murilo, né? Nessa época o Dinho não tava no Capital, tinha saído, foi o Plebe, nossa, foi um monte de gente, eu nem consigo lembrar, mas foi muito artista. Artista underground, artista top, artista pop, artista rock, é, enfim, e eles iam lá e se divertiam, porque, pô, ficava lá, comia, entravam no mar. Teve uma vez que Poxa vida, me fugiu o nome. O dono da Trip. Ele foi lá pra fazer um disque com a MTV. Só que ele entrou no mar. Ele falou que o mar tava um surfista, né? Pô, o mar tá bom. E a gente tinha. Ele foi com a prancha dele, mas a gente tinha uma ou duas pranchas na casa. E ele falou, pô, o mar tá bom. Ele chegou cedo, ele falou, eu vou pro mar. Quando for a hora de gravar o programa com a Astrid, só me dá um toque. Era bem na frente da casa. O cara ficou no mar. Saiu do mar, já tinha acabado as gravações, tudo. E nem fizeram o disco sem ele, normal. E isso acontece. Teve um grupo que foi lá pra gravar esse programa especial chamando Clipe. E só que esse grupo ficou tão doidão, tão bêbado, tão doidão que o programa ficou ruim
e a direção da MTV não deixou ir pro ar. Então o programa foi gravado, foi editado, mas não foi pro ar. Porque dependendo do artista ou não, se eu não me engano, todo artista que ia ganhava, chegava na casa da praia, ganhava uma garrafa de Jack Daniels. Então vai vendo, né? Às vezes o grupo chegava lá com equipe, enfim, era divertido. A gente passava o dia, era cansativo, claro, muitos programas para gravar, a gente tinha as nossas obrigações, as responsabilidades, mas a gente aproveitava ao máximo a luz do dia, que era o que interessava. Não tinha gravação à noite, não tinha gravação noturna. Então chegava por volta das 6 horas e acabava a gravação tal, acabava tudo. E aí eu dava aquela geral de produtor e tudo, para ver se estava tudo em ordem, dava uma arrumada na casa, que isso era uma função de todo mundo, não só minha. Terminar o dia e não deixar a casa ultra bagunçada. E pronto, então às vezes dava para trabalhar, ainda dar um tibum, ir pra praia, dar uma nadada. Parece estranho falar, parece normal falar isso, mas na verdade nem sempre. Eu, por exemplo, fiz no ano seguinte, a temporada de 94, 95, eu fiz MTV no verão, que foi gravação de gravações que eram feitas no Rio. A gente praticamente se mudou pro Rio para fazer o verão lá. E eu não fui pro mar uma vez, eu fui pro mar, eu caí, fui nadar no Arpoador no dia que eu cheguei. Eu e o Casé, a gente tava num hotel que ficava bem entre aspas, vai na esquina ali bem na ponta mesmo, em Copa, com o Arpoador. A gente desceu ali, foi no Arpoador, demos um tibum e voltamos pro hotel. Aí passei 3 meses no Rio, não fui pro mar. Eu dava um tibum na piscina do hotel, de vez em quando. Então nem sempre se consegue se divertir e aproveitar o lugar que você vai quando você viaja. Enfim, mas em Cambori dava para aproveitar. Então terminava o dia, às vezes a gente fazia uma pelada na praia, ou a gente ficava mesmo no mar ali, botava umas cadeiras de praia na beira do mar, deitava ali, tomava um restinho de sol e nadava, pegava uns jacarés e tal, e ficava na boa. Tinha gente que ia tomar banho, ia esperar a janta e tal, enfim, terminava o dia. Então eu fiquei lá esse tempo. Só que nesse tempo da casa da praia, eu pouco ia pro prédio da MTV, na Afonso Bovero, porque eu chegava na semana, seja quarta ou quinta que a gente ia para Cambori, eu chegava no prédio, juntava as coisas, subia pro quarto andar onde o departamento de produção ficava, juntava as coisas que a gente levava, fita, porque eu tinha que tomar conta dessas coisas, assim, as fitas estão indo, o equipamento tá tudo em ordem, a equipe toda tá aí, os DJs, maquiadores e tudo, figurino, todo mundo que ia, a gente tinha uma lista, né? Fazia chamada, tá todo mundo aí, beleza, então o ônibus pode sair, as câmeras estão aí, o equipamento de áudio tá aí. A gente gravava com fita ainda, fita beta, né? Aquelas fitinhas de 30 minutos que botava direto na câmera. Então a gente tinha que levar uma penca de fita para Cambori. Então fazia contagem da fita, se tinha fita nova tinha que correr a fita. Então eu ficava no pé do estagiário que tinha que tomar conta disso para ver se estava tudo certo, porque também podia sobrar para mim. Então eu ficava pouco ali no prédio, aproveitando as pessoas que tinham lá, porque boa parte do pessoal que trabalhava no departamento de produção e no departamento de jornalismo eu já conhecia da noite em São Paulo, de festa, de show. Eu estudava na PUC e tinha gente que estudava na PUC também, então a gente se encontrava lá, tudo. Mas mal dava pra ficar lá conversando com eles e tal, porque eu tinha que ir pra Cambori. Então o meu contato com o prédio na Alfonso Bovero era pouco nessa época. E nem todo mundo me conhecia lá do prédio, me conhecia, porque eu como não ficava lá, a equipe técnica, por exemplo, não me conhecia, tirando os câmeras que iam
para Cambori, muita gente não me conhecia. Isso só foi acontecer quando eu entrei em 94 mesmo, porque acabou a Casa da Praia e a Astrid gostou do meu trabalho e falou, pô, fica aí com a gente. E eu falei, olha, mas eu trabalho com produção de filme publicitário e tal, ganho bem e tal, quero, enfim. Não, mas fica aí. Eu falei, tá, eu fico, mas eu quero dirigir. Falei pra ela, quero ser diretor, eu não gosto de produção. Produção é porta de entrada. Eu não gostava muito, não fazia, obviamente, meu trabalho, e bem feito, claro, mas eu não gostava do trabalho de produção. Então eu virei pra ela e falei, não, eu quero ficar, mas eu fico, mas eu quero ser diretor. Ela virou e falou assim, olha, não tenho vaga, mas fica aqui um mês, 2 meses de estagiário, que aí pode surgir uma vaga. Aí eu falei pra ela, pô, mas estagiário eu vou ganhar bem menos do que eu ganharia na publicidade. Ela falou, não, fica que vai dar tudo certo. E eu acabei ficando. Nessa época a Astrid era, além de VJ, ela era a chefe do departamento de produção. Ela era a gerente do departamento, porque houve uma mudança. Assim que terminou a Casa da Praia, houve uma mudança interna lá, que eu contei na live, inclusive. É, é, lembrei também que o jornalismo também aproveitava a Casa da Praia para gravar, mas eles não ficavam lá com a gente. Eles iam um dia, é, acho que eles dormiam um dia lá, gravavam durante 2 dias o MTV no ar e outros programas que eles faziam e iam embora. Então, de vez em quando o Zeca Camargo ia na Casa da Praia, de vez em quando a Cris Couto ia, ia pra praia. E a Cris Nicholas eu não lembro se ela ia. Cris Nicholas também acho que ela entrou mais ou menos na mesma época que eu entrei. Eu acredito que ela só fazia estúdio. Então o jornalismo também usava a Casa da Praia, mas pouco. Não ficavam lá intensamente que nem a gente. Mas assim, no final da Casa da Praia, voltando pra MTV, a gente foi comemorar na sala do Zeca Camargo o fim do projeto, tudo. Ele chamou a gente lá. Quem estava ali no departamento, eu lembro que era final do dia. Eu sei que eu fui, eu não conhecia muita gente, eu não era enturmado, eu conhecia o pessoal. Depois de 3 meses na Casa da Praia, convivendo, né, com as pessoas lá, então eu peguei uma certa amizade, mas só com o pessoal da Casa da Praia. Então, lá dentro do prédio, eu era meio eu não me sentia à vontade, eu não estava no meu ambiente. E não conhecia todo mundo, então eu tava ali na minha, estava meio de saída, apesar do convite da Astrid, estava meio ali, vou ficar, não vou, né? Mas enfim, acabei indo na sala do Zeca Camargo, a gente brindou lá, e parabéns e tal, e aí ficamos lá, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, conversando, hahaha, brincando e tal, conversando, rindo, e quando a gente saiu, tinha um executivo da Abril esperando, que ia entrar. Coincidiu da gente abrir a porta, sair da casa, da sala do Zeca e essa pessoa chegar ali para conversar com o Zeca. Te cumprimentou, oi, oi, oi e tal, então desci. O departamento de produção ficava no quarto andar e o departamento de jornalismo ficava no quinto andar. Era um lance de escada só. Então a gente saiu do Zeca, descemos a escada, só que ao descer a escada, eu lembro de ver uma menina chorando e também tinha uma outra pessoa chorando no corredor, porque você saía do departamento, era o corredor do elevador, que tinha o bebedouro, tinha o cafezinho, os banheiros, né? E a escada. E nesse corredor tinha outra pessoa chorando, tá, mas como eu não conhecia ali, pessoas que eu não sabia quem era nem nada, mas a gente ali no departamento de produção ainda, veio a notícia, sei lá, 10 minutos depois que a gente saiu da sala do Zeca, que o Zeca tinha sido demitido. Assim como outras pessoas do departamento de produção, por isso que tinham pessoas chorando
essas que eu vi no corredor e na escada. Então assim, eu tava chegando ali, era tudo novo para mim, então eu não sabia o que estava acontecendo. Isso que eu tô contando bem de longe, bem distante de tudo mesmo. Eu sei que a ideia era uma reformulação, tanto no departamento de jornalismo quanto no departamento de produção. Até ali eu não sei bem quem mandava. É claro que na MTV nunca foi uma única pessoa que mandou, porque eram vários departamentos, então cada gerente de departamento tinha sua função, era uma máquina ali coletiva. É, mas eu sei que aí o Zeca saiu, não lembro se mais alguém do departamento de jornalismo saiu, deve ter saído, de outros departamentos também deve ter saído, eu que não conheço. Na produção saíram também alguns profissionais, produtores, e também não sei quem saiu, não sei dizer nome nem nada, porque eram pessoas que eu também não conhecia. Eu sei que eu cheguei bem no meio dessa mudança, e nessa saída das pessoas, e, essas pessoas que saíram do departamento de produção, com essa saída, a Astrid virou gerente. Então ela acabou acumulando o cargo de chefe do departamento de produção e VJ. E foi ótimo, ela ficou um período curto, de alguns meses. Acho que, acredito eu que era mais para preencher um espaço ali enquanto não se achava um nome. E aí depois dela veio o Moa, que foi um grande chefe, uma pessoa muito querida lá dentro, me ajudou bastante e confiava no meu trabalho, tudo. Foi um período muito bom, enquanto rolou o Moa, a chefia do Moa, da Astrid até a chefia do Moa, foi tudo muito ótimo, tudo muito maravilhoso. O que aconteceu foi que eu fiquei lá, porque a Astrid virou e falou para mim assim, vai chegar um determinado momento que os diretores aqui do departamento vão sair de férias. Então eu vou precisar de gente para cobrir as férias. Então você de repente vai cobrir as férias desse pessoal que vai sair, porque aí o que aconteceu? Acho que a partir de março, fevereiro, a partir de março ou abril, o que aconteceu foi que assim, um diretor saiu de férias, quando ele voltava, outro saía, quando ele voltava, e a gente tinha ali acho que uns 7 diretores. Então eu fiquei de 7 a 8 meses na MTV, cobrindo férias de todos os diretores. E aí no final, já quando o último voltou, isso já era outubro de 94. Eu sei que eu fui contratado, o Moa me contratou, ele já era o chefe, então eu entrei na carteira de trabalho, acho que está em novembro de 94. Fui contratado como diretor. Então esse início foi legal porque eu passei por todos os programas. Eu gravei dos programas mais undergrounds, como tipo o lado B, que tocava as coisas mais esquisitas, até o Disque e o Top 20, que eram os programas mais pops, né, mais comerciais da grade da MTV. Então eu tive uma boa experiência de gravar com todos os VJs e passar por todos os programas. Nesse início existia um núcleo de redação. A gente não tinha computador. Os computadores na MTV começaram a chegar em 98. Olha só, a gente está falando aqui de 93, 94. Eu tenho fotos do departamento de produção que não tem um computador em cima da mesa. Então o que acontecia? A gente recebia os espelhos, o departamento de redação recebia os espelhos, que na verdade o departamento de redação era o Leandro Fortino e o Daniel Pompeu. Eles dois que escreviam os programas, as cabeças de VJs, como a gente fala. Eles recebiam o espelho com a programação. Aí, sei lá, eles recebiam o espelho do Gás Total. Tô chutando aqui. Eu não lembro nem quanto tempo de grade tinha o Gás Total, mas vamos supor que eram 2 horas. Então devia ter 8 cabeças, 10 cabeças o Gás Total. Dessas 10 cabeças, tirando o oi e o tchau, tinham 8 cabeças que tinham que escrever. Algumas cabeças, os redatores tinham que fazer chamada de outros programas. Olha, não perca hoje entrevista com fulano, não perca hoje no Disque,
não perca a estreia do clipe, né? Então tinha algumas dessas 8 cabeças que sobravam, algumas que já tinham que marcar com chamadas de programa. Então sobrava ali para gravar umas 6, 5 cabeças com texto. Então o que eles faziam? Eles escreviam à mão. Te recebia o texto e xerocava. O estagiário ia lá, pegava o espelho que ficava numa gavetinha, num, em cima de uma mesa lá do departamento, então tinha os espelhos do Gás Total. Então você chegava nessa gavetinha e procurava ali o espelho do Disque, ou o espelho do Pix, o espelho do Radiola, seja o programa que for, lá do B, Fúria, e aí puxava, esse aqui, o Disque do dia 22 de fevereiro, tá bom, é isso que eu tenho que fazer. Então eles iam lá e gravavam, assim, aí tinha uma cabeça que a Astrid ia chamar, sei lá, vou chutar aqui, ia chamar Nirvana. Então eu escrevia um texto do Nirvana, porque o Nirvana tocou não sei onde, contava uma historinha do Nirvana e chamava o clipe. Então agora vamos assistir Smell Like Teen Spirits com Nirvana no terceiro lugar do disco. Aí chamava. Então tinham esses textos, mas eles eram escritos à mão, porque esses espelhos a gente pegava do departamento de programação, que ficava, estou apontando para cima porque ele ficava, não lembro, mas acho que no 7º andar do prédio. Então, eles chegavam lá para nós, para o departamento de redação, o estagiário pegava, xerocava o tanto de espelho que tinha que xerocar, um para o VJ, um para o operador de teleprompter, outro para não sei aonde. Tinha que tirar, acho que pelo menos umas 3 cópias. Além da original, tinha que ter mais 3 cópias. Se eu não me engano, era isso. E aí, os redatores, o Daniel e o Leandro, aí acho que depois a Paula também, a Paula entrou junto comigo, também era uma amiga da PUC, e entrou na MTV, a gente entrou junto, mas ela ela era assistente de direção na Casa da Praia, ajudava em todos os programas. E aí depois acho que ela chegou a ajudar nesse departamento de redação, não lembro bem. Mas eles pegavam esse espelho original e eles escreviam à mão. Não tinha computador para eles, era à mão mesmo, então eles tinham que fazer uma letra legal, uma letra bacana. Então assim, imagina, eles chegavam para trabalhar meio-dia, 11 horas, e ficavam lá até 7, 8, escrevendo tudo, pesquisando, porque tinha que pesquisar, a gente não tinha computador, não tinha essa coisa de internet, não tinha nada disso. A nossa fonte eram os arquivos da MTV. Mas disso aí eu vou falar depois. E essa história eu vou continuar depois, porque tô vendo aqui que já deu 33 minutos e eu não falei quase nada, não falei nem do clima de trabalho ali dentro da produção, mas eu prometo falar sobre esse clima de trabalho, continuar da onde eu parei aqui no próximo vídeo que eu for gravar. Mas era isso, só para finalizar mesmo, eles pegavam o espelho e escreviam à mão todas essas cabeças, ou Michael Jackson, ou era o Chico Science, ou Paralamas, seja o que for, Spin Doctors, todos aqueles artistas daquela época, daquele período, né? Information Society, tinha umas coisas, né, que iam para primeiro lugar e tudo. Então eles escreviam lá, tinham que pegar as revistas, os jornais e tal, e pesquisar e fazia esse texto. Pegava-se depois desse texto pronto, ele ia para uma outra bandeja. Aí o estagiário ou o diretor ia lá nessa bandeja, tá aqui meu programa, já tá escrito, legal. Tirava, fazia xerox do espelho, já dava pro operador de teleprompter, ele já batia no teleprompter o texto. E aí o VJ ia lá e gravar, ia lá e gravava. Mas isso aí eu conto depois. Vou parar por aqui. Porque, pô, eu não sabia que ia dar tudo isso não. É meu primeiro vídeo, eu tô assim, desvirginando nisso. Vamos ver se vai dar certo. E assim que possível eu volto a gravar. Obrigado pela paciência aí. E logo mais ponho um vídeo novo aqui, dando continuidade aqui nessa história dos bastidores da MTV e do clima que era trabalhar lá dentro nesse período. Certo? Então, um abraço, um beijo, obrigado pela companhia e bora, vamos nessa.